Boa noite, Iracema. Boa noite, Magno. Sejam bem-vindos. Boa noite, Tati, Diogo. Deixa eu. Pronto. Boa noite, Ricardo. Sejam todos muito bem-vindos. Ô, tia, saudade. Lino, meu querido, boa noite. Seja bem-vindo. Fernanda. Ô, Ricardo, bondade sua. Quem é que já tá pedindo pra participar, gente? Iracema, você quer participar, tia? Olha que eu te chamo, viu? Eu te chamo. E aí, Regis, seja bem-vindo, meu filho, tudo bem? Como é que você tá? Vamos lá. Brisa, seja bem-vinda. Ai, Jesus. Vamos lá, né? Bruna, seja bem-vinda. Enrolada. Magda mandou puxar sua orelha, viu? Falo mesmo. Deixa eu explicar pra vocês o seguinte. Eu. Diogo perguntou o que temos de bom nesta quarentena. Pois é, Diogo. Tá. Ai, ai, tá difícil, mas tá bom, né? A gente vai produzindo, vai fazendo as coisas, vai. Eu tava ali. Por isso que eu demorei um pouco de entrar. Eu tava envolvido ali num projeto de alguns livros que eu vou publicar esse ano. E aí veio uma ideia, eu disse, não, eu tenho que anotar antes da live, senão eu vou perder a ideia e a gente não pode, né? Tem que aproveitar a quarentena para produzir, tocar as coisas aí, porque realmente a gente se perde em meio a esse ócio. Mas enfim, vamos lá. Pois é, só fé em Deus. Então, deixa eu explicar para vocês. A ideia dessa live de hoje veio ontem, né? Para quem me conhece, e eu falo isso todas as lives porque vocês não acreditam que eu sou tímido e fazer live para mim ainda é um processo meio tenso, sabe? Eu tenho problemas com essa exposição assim dessa forma. Seja bem-vinda, Nanda. Gente, minha primeira namorada acabou de entrar na live, que fofa. É, Fernanda Fononanda. Nanda, a gente falou ontem sobre isso, tá? O que fazer na quarentena foi o tema da live de ontem. E aí é isso. Então ontem eu fiz duas lives, né, umas 15 horas, falando da matemática por trás do Covid-19, para que a gente pudesse entender, né, a dinâmica do comportamento desse vírus de forma científica e a nossa contribuição para que tudo isso tenha um freio, tá? E na live de noite, às 21 horas, eu falei sobre o que fazer na quarentena, né? E aí a gente teve alguns convidados que deram dicas, né, de coisas a fazer, de livros, de atividades que possam ser feitas nesse momento de reclusão, né? Porque a gente, de fato, precisa ter responsabilidade social para ficar em casa. E aí, como a live de ontem à tarde, foi falando de matemática, eu acabei falando, muita gente não sabe, não sabia, eu acho, que eu sou professor de matemática, né? Muita gente me conhece hoje como um terapeuta transpessoal sistêmico, mas eu também sou professor de matemática e trabalho em escola, né? Em escola estadual. Então, muita gente perguntou como é isso, você é professor e terapeuta, áreas tão diferentes, como é que você consegue conciliar? E como foi que surgiu a terapia? Como é que surge tudo isso, todo esse movimento? E aí essa live de hoje veio a partir desse insight, né? As pessoas não entendem como é que alguém pode ser professor de matemática e terapeuta, porque tem a imagem de que professor de matemática é aquela pessoa rígida, fria, mente quadrada, pensamento muito cartesiano. E de fato, eu era assim, né? Eu era exatamente essa pessoa. Muito embora eu sempre tive uma vertente de humanidade diferente, né? E isso eu falo sem falsa modéstia, eu sempre tive uma preocupação de olhar as pessoas nos olhos, né? De me importar com o bem-estar do outro, de saber de que forma eu posso contribuir para esse bem-estar ou para essa qualidade, né, da vida do outro de alguma forma. Ponto. Opa, saiu, mas voltou, né?
Essa tempestade de hoje em Salvador deixou vários bairros sem energia, né? Vários problemas de internet. Alberto, boa noite de novo. É Letice. Gente, eu não tô olhando aqui para as coisas que vocês escrevem, não, viu? Depois eu volto para ver se tem alguma coisa que vocês perguntam. Mas vamos lá. Então, eu sempre tive esse ponto de vista diferente, né? Eu sempre fui um professor de matemática fora da curva, que os alunos ou amavam ou odiavam. E eu sempre tive esse feedback, né, das escolas que eu trabalhei. Os diretores diziam: poxa, você é diferente, os alunos interagem com você, eles conversam com você. E, de fato, os alunos sempre me procuraram para falar sobre a vida deles, né? Eu lembro que quando eu dei aula no Salesiano, em Nazaré, eu cheguei em abril, ou seja, o ano letivo já tinha começado. E quando eu cheguei, acho que 2 semanas depois, uma aluna pediu para conversar comigo. E eu disse: tá, tudo bem, vamos conversar. E aí ela disse assim: não, eu tô muito triste porque minha namorada terminou comigo. Minha namorada é aquela menina linda, isso aqui, que era da própria sala. E aí eu disse: gente, como é que em 2 semanas eu consegui conquistar a confiança dela para ela se abrir dessa forma, né? É, o outro relato de um aluno que, em Águas Claras, escola pública, também com pouco tempo, que eu cheguei em julho, no meio do ano, e ele perguntou se podia me chamar de pai. E eu esclareci, né, que fiquei muito lisonjeado. Ele era um aluno de quinta série, mas tinha acho que 15 anos, defasagem idade série. E ele me dava a benção. Tipo, resumindo, ele vinha todo dia que eu chegava no ponto de ônibus, ele já estava me esperando e me dava a benção antes de entrar na escola. E aí de fato eu percebi, né, que mesmo sendo professor, eu tinha algo diferente. E por que que eu estou falando disso? Só para que vocês possam entender a questão do propósito de vida, que é o tema da live de hoje, né? Propósito de vida, que tipo de contribuição a gente deixa para o mundo. E aí eu quero trazer o meu relato porque eu acho muito interessante ó, Raí tá vindo, venha Raí, se aproxime. Para que a gente possa perceber que encontrar o nosso lugar no mundo faz toda a diferença, né? Eu saber exatamente o que me move, o que me faz feliz, o que é que eu sou bom em fazer, o que é que eu posso ganhar dinheiro fazendo. No final, eu vou fazer um exercício prático com vocês abordando justamente isso, né? E aí, só voltando, eu me tornei professor em 2000 aliás, eu entrei na UF para fazer matemática em 2004, mas eu sempre tive uma vontade, lá na adolescência, de fazer psicologia. Mas eu pensava que para ser psicólogo a gente tinha que ter dinheiro para montar consultório. E como meus pais não tinham condições, né, eu dizia: não, eu tenho que ter alguma profissão que me dê um retorno financeiro rápido para que eu possa montar um consultório e aí poder fazer psicologia. E acabei caindo de paraquedas na matemática, porque dei aula particular durante um tempo, né? Eu não tinha. Meus pais. Teve um período que meu pai ficou desempregado e eu precisei dar aula para ter aula. Eu era segundo ano do ensino médio e para que eu pudesse fazer banca, né, como a gente chamava, com a professora Suede lá no Monte Serra, eu disse a ela: ó, eu não tenho como pagar, mas eu posso vir, ficar aqui a tarde toda, ajudando você a dar aula para as pessoas, e no final você me ajuda. E ela disse: tá, tudo bem. Então eu comecei a dar aula lá no reforço com ela, para alunos de quinta, sexta, sétima, de matemática, porque era a matéria que as pessoas mais tinham dificuldade. E aí eu percebi que sim, eu tinha facilidade para ensinar. E naquele momento eu pensei: vou fazer matemática, né? E aí pronto, tentei vestibular para matemática, passei e até então eu pensava, encontrei o meu propósito. Naquela época eu nem sabia o que era propósito, mas assim, eu sabia que eu nasci para ser professor, que eu amava o que eu fazia e eu amo ser professor até hoje, né? E aí eu disse: porra, massa, é muito bom quando a gente consegue trabalhar com o que a gente gosta. E eu fiquei aí, eu me senti muito realizado por ter encontrado esse caminho, né? Por ter conseguido ser um professor e me sentir realizado com isso. Até que em 2016, por isso que eu tenho essa tatuagem aqui, né? 2016 é um garismo romano. Eu passei por um término de um relacionamento, né, de 10 anos, e isso me deixou um pouco abalado. Um pouco não, muito abalado emocionalmente, a ponto de eu buscar terapia. Eu nunca tinha feito terapia
E precisei, né, naquele momento, recorrer a uma ajuda profissional para sair daquela situação. E aí, na terapia, né, quando eu vi que em pouco tempo eu consegui ressignificar aquela dor, eu pensei, na verdade, veio de dentro de mim aquela vontade de novo de dizer assim, eu queria fazer isso, né? Eu lembrei, porque por um tempo eu disse, ah não, eu não nasci para ser psicólogo, eu nasci para ser professor. Muito embora os alunos, como eu disse, já tivessem essa percepção, né, desse meu olhar mais humano, desse caráter diferenciado. E aí, quando eu me vi no consultório sendo beneficiado com a terapia, né, a terapeuta que me atendeu era... Oi, Cláudio, boa noite. A terapeuta que me atendeu é uma terapeuta transpessoal, né, não é transpessoal sistêmica, como eu sou hoje, mas era uma terapeuta transpessoal, uma terapeuta holística. E aí eu disse, velho, eu posso fazer isso. E eu quero fazer isso. Eu quero me tornar terapeuta para ajudar as pessoas. E isso veio com muita força dentro de mim, né? Uma vontade surreal de dizer, velho, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ser terapeuta. E aí comecei a buscar, até que em agosto de 2017 eu comecei o curso, né, de formação e pós-graduação em terapia transpessoal sistêmica com Jordan Campos e já foi, né? Quando eu na primeira aula que ele começou a falar algumas coisas assim, eu disse, rapaz, é isso. Se eu já me sentia realizado como professor, naquele momento eu percebi que ser terapeuta seria o melhor para mim. Eu não tive dúvida nenhuma de que eu poderia ser um terapeuta. E aí eu simplesmente comecei aquele processo, né, em agosto de 2017. O curso acabou em janeiro do ano passado, né, mas eu comecei a atender em novembro, porque os critérios de avaliação do curso foram um artigo, né, científico e a prova. E aí no módulo de novembro teve a apresentação do TCC e eu fui aprovado, já tinha sido aprovado na prova. E aí o diretor, Jordan Campos, disse, ó, quem já está aprovado nos instrumentos aí já pode atender. E eu comecei a atender, né? Comecei a dizer às pessoas, ó, já estou atendendo, criei aqui o Instagram, né? Eu não tinha Instagram, não sou muito adepto de redes sociais para expor a minha vida, mas eu disse, eu vou criar um perfil profissional porque eu vou começar a atender. E assim foi feito, né? Desde novembro de 2018 que eu atendo, até hoje, não parei mais. E é muito bom ver que, de alguma forma, eu posso contribuir com o bem-estar das pessoas. O bem-estar emocional, o bem-estar mental, o bem-estar físico até. Porque tem pacientes que sofrem de compulsão alimentar, eu ia falar compulsão sexual, porque também, né? Mas compulsão alimentar, obesidade, processos de bulimia, de anorexia, e a gente consegue dar um up nesse processo, né? Então, a saúde física também entra na questão terapêutica. Mas é isso, eu vejo que hoje o meu propósito é ser um terapeuta, é lidar com gente. E aí as pessoas, ah, mas por que então não deixa de ser professor para viver só da terapia? Porque na verdade, o meu propósito não é ganhar dinheiro. O meu propósito é ser feliz ajudando as pessoas. Óbvio que eu posso ter um retorno financeiro por isso. Óbvio, a gente não vai ser hipócrita de dizer que não, né? Então, sim, a gente pode ter um retorno financeiro com o nosso propósito, mas eu faço atendimentos gratuitos às vezes. E tem pessoas que me procuram para pedir conselhos, para conversar, para saber minha opinião, e eu não cobro por isso. Porque eu entendo que se a pessoa percebe que eu posso ajudar de alguma forma, é uma ajuda pontual, eu vou fazer, né? Então, o propósito é poder contribuir com a saúde das pessoas. O bem-estar social, bem-estar de qualidade emocional. Então, eu sempre me sinto muito orgulhoso de mim mesmo quando eu percebo que, de alguma forma, as minhas palavras ajudam alguém. Né? Quando eu posto um texto no Instagram, por exemplo, e alguém vem, poxa, parece que foi para mim, eu estava precisando ouvir aquilo. Isso é tão gratificante, porque a gente percebe que o nosso propósito de fato faz sentido. Né? E aí a ideia é que a gente possa pensar, se eu ainda não sei qual é o meu propósito, eu preciso descobrir. Porque a gente não vem para a vida à toa. A gente não está aqui por acaso, né? Com certeza, muitos de vocês trabalham em alguma área que não se sentem realizados, mas, por uma questão de sobrevivência, precisam.
Outros estão no processo de transição. Carol entrou aqui, né? E eu sei que ela está nesse processo de sair da área que ela trabalha para a terapia, né? Buscando essa realização desse propósito. Mas a questão é, qual é o propósito de vocês? Vocês já sabem o propósito. O exercício que a gente vai fazer daqui a pouco é justamente para que vocês possam descobrir ou ter ideias desse propósito, tá? Essa questão que eu falei do caráter financeiro, muita gente não entende que quando a gente tem uma... Oi, Roseli, agora que eu te vi, meu amor, seja bem-vinda. Aí, gente, Roseli foi uma das minhas primeiras pacientes. Linda, saudade, negona. Sim, então as pessoas não entendem que o dinheiro pode estar associado ao propósito, mas a gente pode abrir mão disso por conta do propósito. Eu, ano passado, pedi a exoneração da prefeitura. Eu era professor municipal, da rede municipal, e sou professor da rede estadual. E quando eu percebi que na sala de aula da escola da prefeitura o meu propósito não era atendido, prontamente eu disse, eu não quero mais trabalhar aqui. E aí, nesse processo de me sentir incomodado onde eu estava, veio o convite para ser coordenador pedagógico, né, do Núcleo de Terapia Integrada Jordan Campos, que é onde eu me formei. E mesmo sem ter retorno financeiro inicialmente dessa atividade, eu disse, eu quero trabalhar nisso. E eu vi que para trabalhar nisso eu precisaria de mais tempo. Então a minha satisfação como professor na prefeitura naquele momento me motivou a pedir licença. Então eu fui até a Secretaria Municipal de Educação e pedi licença, pedi um afastamento temporário para avaliar como seria isso. Só que aí ao chegar lá, a menina lá do setor de protocolo disse que não tinha como me dar licença naquele momento, porque o prefeito não quer dar licença, né? Ele não era interessante para ele ter afastamento do servidor. E aí eu disse, tá, então qual a forma de eu conseguir um afastamento rápido? E aí ela disse que para eu conseguir esse afastamento, só com exoneração, se eu pedisse exoneração. E eu disse, então tá bom, eu quero pedir exoneração. E eu lembro que no momento ela meio que, mas você é doido, vai pedir exoneração? Eu disse, vou, porque eu preciso me afastar e você não quer me liberar. Claro que eu não disse a ela, meu propósito me diz que não precisei falar isso, mas o que me motivou foi justamente isso. Os alunos da rede municipal não me motivavam mais a estar ali. Se eu chegasse na sala, escrevesse no quadro, do início ao fim, sentasse, ficasse no celular, ou não falasse nada, para ele estava tudo bem. E eu vi que trabalhar daquela forma, para mim, era surreal. Era tipo, eu não conseguia conceber a ideia de estar num lugar e me sentir inútil, porque eu me sentia assim. E eu falei isso para eles, né? Eu sempre joguei muito aberto com os meus alunos, e eu falei isso, eu disse, ó, eu só fico na escola, eu fui lá no secretário municipal na quinta-feira, e aí para pedir exoneração. Na sexta, eu cheguei na escola dizendo que ficaria até a próxima sexta, que foi 31 de maio do ano passado. E aí eles, mas por que uma semana e tal, como é isso, né? Em uma semana, para eu fazer a avaliação, deixar nota na caderneta, me despedir deles, enfim. Foi uma semana tensa, porque cada vez que eu chegava na escola, os alunos vinham chorando me abraçar, pelo amor de Deus, não saia. A diretora sem entender por que eu estava saindo, os colegas professores, mas Thiago, como é que você pede a exoneração assim tão rápido e tal? Mas velho, eu sabia, eu conversei com os meus pais, né? Toda decisão importante na minha vida, eu consulto meus pais, por entender que pelo amor que eles têm por mim, eles vão querer sempre o melhor, né? E meu pai me falou uma coisa que ficou muito marcada para mim. Ele falou assim, meu filho, se para você é importante sair, se você vai ficar mais feliz saindo, eu te apoio. Pronto. Sabe? Então naquele momento eu disse, se meus pais querem me ver feliz e eu não estou feliz como professor da prefeitura, eu vou pedir exoneração, seguindo o meu propósito de vida, que é ser útil na vida das pessoas. Então eu percebia que eu tinha utilidade, na vida dos alunos, mas eles não entendiam. Para eles,
Era mais um professor. Por mais que eu conversasse, por mais que eu fizesse uma espécie de terapia com eles em sala de aula, e eles sabiam que eu sou terapeuta, eu desenvolvia tarefas com eles, pensando nessa questão da saúde emocional e mental, enfim, né? Mas não era, eu ali não era terapeuta, eu era professor de matemática. E como professor de matemática, naquele momento, eu me senti inútil. E aí eu prontamente saí da prefeitura, ampliei a minha agenda, né, em consultório, e isso deu um salto assim maravilhoso na minha vida, porque eu me senti mais corajoso para enfrentar os desafios. Porque desistir também faz parte. E é importante que a gente saiba disso quando fala em propósito de vida. Ah, o meu propósito é, por exemplo, quem é cantor, né? E tem um cantor aqui, e eu sei que tem, não vou nem falar o nome dele para ele não ficar constrangido. Mas geralmente quem trabalha com arte de modo geral sempre tem esse receio, né? Poxa, como é que eu vou viver da arte se arte no Brasil não dá dinheiro? E aí acaba tendo duas ou três atividades e a arte é um hobby que dá dinheiro no fim de semana, para quem é cantor, por exemplo, né? Tô pegando um exemplo aleatório, tá? Mas a pessoa só é feliz no momento que está cantando. Então pensem que ela fica de segunda a sexta, de 8 às 18, por exemplo, se trabalhar no setor administrativo, trabalhando uma coisa que ela não gosta, mas se sente realizada sexta-noite e sábado-à-noite quando canta em barzinho, por exemplo, né? Então, o propósito de vida dela só é atendido em dois momentos e todo o restante ele não consegue dar conta daquele processo. E aí as pessoas adoecem, né? E aí vem síndrome de burnout porque fica estressado no trabalho e só em pensar em estar naquele ambiente já traz sintomas, né, no corpo, se torna um processo psicossomático real, né, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade generalizado. Então, assim, as doenças, os sintomas, tudo que nos acomete hoje em dia, eu falo isso sem medo de errar. Isso é fruto da gente não estar seguindo o nosso propósito. Porque quando a gente faz o que a gente ama, quando a gente sabe que o que a gente está fazendo é importante para alguém, isso dá sabe, um alívio, tira a gente daquela zona de puta que pariu, sabe? Aquela coisa, ah, que saco. A gente sai desse lugar e automaticamente a mágica acontece. É muito incrível como a gente. Eu, por exemplo, eu saio de casa para atender feliz da vida. E eu volto para casa feliz da vida. Eu não me canso com o que eu faço, sabe? Por mais que tenha um cansaço físico de ter atendido, de ter acessado dores e traumas e conflitos, enfim. Mas é muito gratificante eu poder chegar em casa e dizer assim, obrigado, Senhor, sabe? E orar sabendo que, de alguma forma, a minha vida é importante para a vida de alguém. Que a minha existência vale a pena por alguém, sabe? Então, todo esse processo de compreender o nosso propósito nos permite ter essa sensação. E aí ontem, quando as pessoas vieram perguntando, ah, mas por que você é professor e terapeuta? Como é isso? Eu entendi que o meu propósito é ser terapeuta. Ok, graças a Deus eu entendi e aceito e tive consciência desse propósito. Mas ser professor também é um pouco desse propósito. Porque ensinando matemática para aqueles alunos e conversando sobre a vida e falando sobre todos os processos que a gente está envolvido aí socialmente, tira eles de algum lugar e coloca em outro lugar. Não vou dizer se é um lugar melhor, se é um lugar pior, é um lugar diferente. Mas perceber que eles fazem esse movimento de mudança pelo que eu falo, pelo que eu converso, ou pela minha postura, ou pelos exemplos de sala de aula, mesmo ensinando matemática, né? É dizer assim, velho, eu estou no lugar certo. Esse ano eu estou em 4 turmas, eu trabalho à noite, né? Com a EJA, jovens e adultos, e no primeiro dia eu perguntei assim, quanto tempo tem que você não frequenta a escola? Porque eu estou pegando uma turma chamada Eixo 4. É uma turma que a pessoa faz quinta e sexta série no mesmo ano. Então, para uma pessoa que entra no Eixo 4, quinta série, eu sei, a gente sabe já por um perfil social lá no São Caetano, que são pessoas que pararam de estudar há muito tempo e estão retomando agora. E aí eu pergunto para eles no primeiro dia, né? Quanto tempo você ficou sem estudar e por que resolveu voltar agora?
E por que parou? Aí a maioria é porque eu engravidei, porque eu precisei trabalhar, porque eu não gostava de estudar. E aí, por que voltou? Porque a empresa está exigindo. Teve uma aluna que disse que o marido dela exigiu. Ela é casada com um homem mais velho, que banca ela, mas ele disse: eu vou continuar com você porque eu te amo, mas eu quero que você estude. E ela voltou por conta do casamento, né? E foi o primeiro caso que eu vi assim que foi por conta do casamento. Geralmente é para não ficar em casa, é por causa do Salvador Card, é por causa da merenda, é porque a empresa exige, né? Ou é porque tem ideais de fazer faculdade, vestibular, ser alguém na vida. E aí quando eu vejo pessoas com 60 anos, a idade dos meus alunos, né? Ou pessoas com 18, então eu tenho um público muito misto, dizendo, não, eu voltei porque eu quero ser alguém na vida, sabe? Eu digo, massa, tá no lugar certo. Porque eu sei que eu posso contribuir para que aquelas pessoas eh, estejam no lugar em que elas querem, felizes, sabe? É, é, ai meu Deus, vi algumas coisas aqui que se passaram. Carinas, assim, tu sabes que nunca tive dúvidas que uma das suas missões seria dentro do TTS. Pois é, Karina. Você foi a primeira que sinalizou mesmo. Tatiane diz, gente, compartilhe a live com seus contatos, com as pessoas que você pode ajudar ouvindo sobre propósito. Tati, é isso aí. Bora, gente. Ó, compartilha, né? Vai aí no aviãozinho, bota coraçãozinho, interaja não só falando, mas marcando as coisas aí. Porque como eu não consigo ler tudo, quando eu vejo o coração subindo é porque tá fazendo sentido para vocês, tá? E aí eu acho massa isso. Ramon, Jonei, seja bem-vindo. Gente, ele entrou ontem, entrou hoje. Jonei foi meu orientador no mestrado. Que responsa! Maravilha. Então é isso. Então, quando eu vejo que em sala de aula eu posso contribuir, né, para que a pessoa reflita, ela não precisa nem mudar, mas só o fato dela refletir sobre a própria vida me mostra que ser professor também é o meu propósito. Então, eu não penso em deixar de ser professor e óbvio que eu não penso em deixar de ser terapeuta, porque é de fato o principal no meu propósito, né? Então, é isso. Eu queria compartilhar minha história com vocês, né? Para vocês entenderem. Porque ontem muita gente me perguntou isso no privado. Ah, eu não sabia que você é professor, como é isso, não sei o quê. Fale mais sobre isso, então estou aqui. Já falei, tá? Denise, seja bem-vinda. Boa noite, meu amor. Então é isso. Então eu tenho essa missão, né? Eu considero uma missão. E por que que eu considero uma missão? Porque é o que eu amo fazer e é o que o mundo precisa. Então a minha missão é ajudar pessoas, seja sendo como professor, seja como psicoterapeuta, seja sendo formador de professor, como eu fui aí de Denise, né? Denise mora em Camaçari e eu fiz um trabalho lá pelo Instituto Chapada de Pesquisa, o ICEP, de Educação e Pesquisa, como formador de professor. E aí ela foi lá, né, ela foi formada, entre as, passou por essa formação comigo e hoje está comigo como um paciente, né? Débora diz que história edificante. Pois é, Débora, eu gosto muito de falar sobre isso porque eu fico muito feliz, né, de perceber como minha história inspira algumas pessoas. E eu falo isso de novo, como eu disse, sem falsa modéstia, gente, porque a gente precisa reconhecer no que a gente é bom e isso é importante, né? Valber Teixeira, sua constelação familiar é fora de série. Obrigado pela entrega verdadeira. Ô, meu querido, muito obrigado pelo feedback. Gente, eu também sou constelador familiar, né? Como psicoterapeuta, eu trabalho com constelação familiar, tarot terapêutico, trabalho com reprogramação mental, iridologia comportamental, orgânica e energética, que é mais? Ai, floroterapeuta, florais de bar, enfim, várias ferramentas, tá? Para ajudar as pessoas. Diana, outra paciente. Seja bem-vinda, Didi. Ó, Ramon foi meu aluno em 2000 não sei quanto, 1900 lá vai bolinha. Ele diz assim, um amor de pessoa, o senhor. Continua como sempre, excelente profissional, já deu muita dor de cabeça. Que nada, Ramon. Dor de cabeça é a matemática que dá. Eu tiro a dor, é diferente. Jairo, pastor, seja bem-vindo. Jairo também foi meu aluno. O anjo na minha vida. Ô, gente, obrigado. Referência pra mim.
Meu paizão, te amo. Ô, Jairo, obrigado, meu filho. Aí, ó, gente, Jairo foi meu aluno, me chama de meu paizão, dizem que me ama. Oh, meu Deus. Aí a pessoa chora. Para com isso, pelo amor de Deus. Ó, eu não vou ler mais nada, viu? Vocês ficam me elogiando, eu vou ficar só lendo elogio. Vou parar de ler. Então, peguem aí papel e caneta. Bora pra parte prática, porque ontem, deixa eu dizer pra vocês, ontem na live eu esqueci que o Instagram, é porque eu não sou tão adepto de live, agora eu sou, né? Porque eu vou fazer live todos os dias às 21 horas. Então se programem, Carlinha, seja bem-vinda. Se programem para todos os dias às 21 horas, né? Já que nesse período de quarentena a gente não pode fazer muita coisa. E o Jornal Nacional só fala de coronavírus. E nos outros canais também. E não vai ter mais novela das 9, vai reprisar Fina Estampa. Esquece televisão, esquece Netflix. Todo dia 21 horas, conecta aí que a gente vai conversar, tá? Mas vamos lá, tô falando isso só para vocês pegarem papel e caneta, viu? Iracema. Iracema é uma amiga desde a época da escola, do CPM. Você tem uma luz tão bonita, moço. Mesmo sem você, eu tenho te acompanhado muito. Na verdade, eu só vou ter que fazer terapia por sua causa. E é difícil, viu? Oh, meu Deus. De fato, tia, é difícil. O processo terapêutico é quando a gente se propõe a fazer um processo de autoconhecimento, dá trabalho, mas é muito bom ver a nossa própria evolução. O que é Jairo? Jairo brigando com Ramon. Simão de Ramon, ele é meu professor. Calma, Jairo. Eu sou de todos vocês. Então, peguem aí papel e caneta. Quando pegarem, me avisem, tá? Enquanto isso, compartilha aí o vídeo. Vai aí no avião, ou no vídeo, ó, na live. Vai aí no aviãozinho. Divulga. Ó, Tati. Gente, Tati é minha assessora. Eu sou muito chique. Eu tenho uma assessora particular. Brincadeira. Tati é uma amiga querida que está me ajudando nesse processo de falar, né? De me expor em lives. E ela está pedindo para vocês divulgarem os vídeos, a live com amigas, amigos e inimigos. Pois é. Eita, Deja. E haja atividade, hein? Domingo eu vou dar aula para vocês, viu? Revisão para prova. Alberto pediu a lista de livros. Pois é, Alberto, o dia hoje, pasmem, eu estou em quarentena, né? Estou em casa sem sair, mas o dia hoje parece que correu e eu não vi passar. Porque foi tanta coisa que eu fiz hoje, graças a Deus, eu consegui trazer produtividade para esse dia. Então eu não consegui ainda fazer essa lista de livros, Alberto, mas me comprometo até domingo, pode ser? Eu faço isso e mando, tá? E posto aqui no Insta. Fononanda diz: é muito difícil o processo terapêutico, mas revela o que nem eu imaginava. Pois é. Quando a gente se propõe, né, a entrar no processo terapêutico, a gente descobre a coisa e fica feliz porque consegue descobrir e resolver. Pronto, todo mundo com papel e caneta? Tem um desenho que eu queria que vocês fizessem, mas eu não vou fazer desenho não, porque vai talvez dê trabalho e demore por conta do tempo. Sim, eu tava falando do tempo de ontem. Velho é assim, começa a falar de uma coisa, embola com o assunto e não fala, né? Ontem, eu esqueci que live tem tempo, live no Instagram é 1 hora. E aí eu aqui entretido, tava até com o Raí, ele foi um convidado de ontem. Quando eu olho 27 segundos para acabar, eu disse, gente, como é isso? Corri para poder finalizar, abri o vídeo, a live de novo, mas hoje eu vou seguir certinho, tá? 1 hora certinha para ninguém ficar aí tão preso comigo. Enfim, eu tô olhando pro relógio. Deixa eu até virar ele aqui pra ficar de frente pra mim. Que eu quero ver a hora certa. E aí a gente vai logo com a parte prática pra não correr riscos, tá? Tati diz, faz a lista e coloca no link do seu perfil. Ok. Débora já pegou papel e caneta, Iracema também. Então, eu quero que vocês escrevam aí. O que eu amo fazer? Não é pra preencher agora não, tá? Só coloca aí, o que eu amo fazer. Aí fazer igual a escola. Pula uma linha afastado da margem. Não, brincadeira. O que o mundo precisa? Segunda pergunta, vamos dizer assim. O que o mundo precisa? Seja bem-vindo, Vinícius. Corre aí, pega papel e caneta que a gente está fazendo exercício prático para descobrir o seu propósito. Eita, zorra, que responsa, hein? Vamos, Vinícius, corre. Vou te esperar. Pega papel e caneta. Paty diz que ama conversar com as pessoas. Eu também, Paty, adoro. Então, o que eu amo fazer? Foi a primeira pergunta que vocês precisam responder. A segunda, o que o mundo precisa?
Tati tá colocando. Gente, Tati é maravilhosa. O Tati colocou aqui o que eu amo fazer. Foi a primeira pergunta. Ok, Nanda? Posso ir? A segunda, o que o mundo precisa? A terceira, o que me pagariam para eu fazer? Vixe, pastor, você tá aqui, eu esqueci, eu não posso xingar. Ai, meu Deus. Gente, isso é resenha interna. Eu não vou contar não, que pode demorar. Então, a terceira pergunta é: o que me pagariam para eu fazer? E a quarta e última pergunta: o que eu faço bem? Sejam bem-vindos, Igor, Luiz, Montessori e Tabi. Sejam bem-vindos. Estamos fazendo um exercício prático para descobrir o propósito de vocês. Aí vocês rolam aí a conversa, porque já tem as quatro perguntas que Tatiane Garcia Oficial colocou, tá? Então, só recapitulando: a primeira, o que eu amo fazer; a segunda, o que o mundo precisa; a terceira, o que me pagariam para eu fazer; e a quarta, o que eu faço bem, no que é que eu sou bom. E eu vou dar um tempo para vocês responderem essas quatro perguntas. Tenta não pensar demais. A primeira coisa que vier, coloca no papel, tá? Porque isso é importante. O que vier é o que está mais, sabe? Então vai, se joga. Pois é, era assim, mas que bom que você já reconhece que você faz tanta coisa bem. É, Karina, o que você faz bem. Pode ser sexo, viu, gente? Você acha que faz sexo bem, que sabe se virar, tem molejo, faz as coisas, né? Kama Sutra na ponta da língua e do corpo? Bota aí, né? Professor Igor Ferreira, dar aula. Ok. Preencha aí no papel. Coloquem aí. Pronto, o Lê de Casais colocou aí as quatro perguntas. Perfeito. Vocês são maravilhosos, gente. Adoro. Éder, seja bem-vindo. Respondam aí no papel essas quatro perguntas. Eu vou dar só mais um minuto, professor de matemática chato. Né, Jairo? Bora, copia logo que eu vou apagar. Vou apagar o quadro. Diana, minha filha, melhore. Alan, seja bem-vindo, querido. Alan, estamos fazendo exercício prático para descobrir o seu propósito na vida, se é que você já não descobriu. E aí você pode voltar aí na barra de rolagem que Lady Casais colocou as quatro perguntas que você precisa responder. O que eu amo fazer, o que o mundo precisa, o que me pagariam para fazer e o que eu faço bem. Pronto, Iracema já respondeu. Priscila, minha prima, também pensou em sexo. Eu não sei por que, Priscila. Todo mundo da nossa família é assim. Família Lucena, não sei não, viu? O povo que gosta de sexo, misericórdia. Que bom, né? Graças a Deus. Que Deus nos conserve assim. Pois é, Ramon. Vou apagar o quadro. Quem copiou, copiou. Quem não copiou, não apaga, não copia mais. Não, brincadeira. Vocês sabem que eu não sou assim. Eu dou tempo pra vocês copiarem. Eu sou bonzinho. Cala a boca, Ramon. Opa, isso, o Ramon jogando, soltando os podres que eu jogava apagador pela sala. Pico apagador mesmo. Quando tá conversando, joga apagador na cabeça de aluno. Brincadeira, não faço isso não, viu, gente? Eu sou bonzinho, não faço não. Pronto, todos ok? Digam aí se eu já posso comentar sobre isso. Ah, enquanto vocês vão dizendo aí se eu já posso continuar. Eu postei no feed hoje à tarde, falando dessa live de hoje, eu coloquei a O Alan disse que não vê as conversas. Alan, eu vou falar rapidinho. A primeira pergunta é: o que eu amo fazer? A segunda, o que o mundo precisa fazer? Oxe, o que o mundo precisa, desculpe. A terceira, o que me pagariam para fazer? E a quarta, o que eu faço bem? Vai respondendo aí. Sim, eu coloquei uma música, um link de uma música de Beyoncé. O título é I Was Here. I was here. Eu acho que eu falei certo. Se tiver um professor de inglês, me corrija. I was here. Significa eu estive aqui. E é uma música muito interessante. A letra dela é maravilhosa.
Eu já passei esse vídeo várias vezes para os meus alunos e eu sempre me emociono e me arrepio quando eu vejo, porque a música fala justamente da importância que a gente tem que ter na vida, né? O quanto a gente pode pensar no legado que a gente deixa, na marca que a gente deixa nesse mundo. Então, isso é o propósito, né? Quando eu não estiver mais aqui, como é que as pessoas vão saber que eu passei por aqui? Né? Como é que as pessoas vão lembrar? Não, Tiago Lucena existiu, foi essa pessoa, fez isso, contribuiu dessa forma. Então, o que é que eu posso fazer hoje para que as pessoas saibam que eu estive aqui quando eu não estiver mais? E isso para mim é de uma profundidade tão grande, sabe? Porque faz a gente pensar como é que a gente está levando a nossa vida. A gente está sobrevivendo ou está vivendo, né? A gente está acordando, trabalhando, dormindo. Acorda, trabalha, dorme. Acorda, trabalha, dorme. Se diverte, faz alguma coisa, parará. Acorda, trabalha, dorme. Sabe? Pra quê? A troco de quê? Qual a contribuição disso tudo? Então é algo que a gente pode ir pensando, né? Qual a minha marca? Qual o meu legado nisso tudo? Né? Por que, que a minha existência vale a pena? Profundo, hein? Eita, sextou! Vamos lá. Denise disse que ela sabe ser professora e fazer brigadeiro. Ave Maria, já quero, hein? Já quero. Eu tô comendo chocolate à torta direita. Ainda bem que não tem nenhuma espinha ainda, eu acho. Pelo menos se tem, eu não achei. Ahn, Aí disse, para todas as perguntas eu respondo fotografar. Serve? Serve, por que não? Né? Então vamos lá, posso comentar? Já posso? Ou tem alguém que ainda não terminou? Se alguém não acabou, sinaliza aí. Diogo fala assim, Tiago, você é a experiência viva de estereótipo, não tem muito a ver com a essência. Eu não entendi muito o que você quer dizer, não, mas achei bonito. O estereótipo não tem muito a ver com a essência. Por quê? Me explique isso. Quero saber mais sobre isso. Jairo disse que essa live fez ele voltar no tempo da sala de aula. Ô, meu filho. Oh, Jesus, assim eu choro, gente, para. Então vamos lá, né? Vocês já fizeram? Arroche, adoro. Vamos lá. Ai, Elma, seja bem-vinda. Vamos lá. O que você ama fazer e o que o mundo precisa é a sua missão. No meu caso, o que eu amo fazer? Ajudar as pessoas. E o que o mundo precisa? Ajuda? O mundo precisa de ajuda, né? O mundo precisa de pessoas que olhem nos olhos, que tenham empatia, que saibam ter compaixão com a dor do outro e que saibam diferenciar o que é meu e o que é do outro. Então, isso é a sua missão. Quando você compara o que você ama fazer e o que o mundo precisa, você encontra a sua missão, tá? Quando você compara o que o mundo precisa do que te pagariam para fazer, essa é a sua vocação. Então, no caso aí de Raí, ele disse que para todas as quatro perguntas ele colocou fotografia. Então, de fato, fotografar é a vocação dele, tá? O que me pagariam para fazer e o que eu faço bem é a profissão. Porque veja que ter vocação para alguma coisa e a profissão são diferentes, né? Eu posso ter vocação para cantar, mas eu não canto profissionalmente, só canto nas festas da família. Eu trabalho no Ministério Público. Então, profissão, vocação. Percebem? Coisas diferentes, tá? E quando vocês cruzam aí, o que eu faço bem e o que eu amo fazer é a sua paixão. É o que te move, é o que te faz querer estar vivo. Essa é a sua paixão, tá? Qual é o pulo do gato? Kikinho, seja bem-vindo! Qual é o pulo do gato? Né? Karina disse, eu vou deixar para as minhas perguntas em outro momento. Cabeça vivendo o tsunami, portanto não consigo discernir positivamente no aqui e agora. Ficarei devendo essa. Tá certo ou não? Tá certo, Eva. Fique tranquila, depois você faz. Então é isso. Quando a gente junta esses quatro aspectos, missão, vocação, profissão e paixão, aí a gente encontra o nosso propósito. Pode parecer estranho, né? Pode parecer utópico,
Ah, mas a minha paixão não tem como trabalhar com a minha paixão. Não tem como pegar a minha missão e tornar isso uma profissão. Talvez a gente não esteja conseguindo perceber o pulo do gato, né? Talvez a gente consiga ter ideias de como conectar essas quatro áreas. Então, o dever de casa, porque aqui não tem como fazer isso, porque é um processo individual mesmo, né? Muito pessoal, é vocês entenderem como é que a missão, a vocação, a profissão e a paixão de vocês podem se unir em um único propósito. E quando vocês encontrarem essa união, né, isso vai ser o propósito de vocês. Matematicamente, já que eu estou falando também de matemática, é esse diagrama aqui, ó. Vocês podem fazer isso depois, tá? Bota cada pergunta num quadrante desse e aqui vai ter as junções, né? A paixão, a missão, a vocação, a profissão e a união disso tudo aqui no meio vai ser o propósito, tá? Então a ideia é que a gente consiga descobrir missão, paixão, vocação e profissão a partir dessas quatro perguntas que vocês responderam e automaticamente esbarra aí no propósito. It, novinha, seja bem-vinda. Soraide, meu amor, seja bem-vinda. Vamos lá. Mãe de Valentina. Sua cognição é fora do comum. Você é um ser de luz. Pagariam para eu degustar, mas eu amo estar na resenha com minha família. O que o mundo precisa? Solidariedade. Tudo que eu me proponho a fazer, decido. Ok, vamos lá. Né? E aí ela diz embaixo que pulou de contábeis para odonto. Massa. Então, nós temos 10 minutos, né, de live ainda. Quero ver quem vai compartilhar. Paulinha, seja bem-vinda. Mário, meu filho, seja bem-vindo. Que honra ter você aqui. Fernanda disse que não entende direito porque saiu sem querer da live. Fernanda, eu falei o seguinte: as quatro perguntas que você respondeu vão trazer respostas para a sua missão, vocação, profissão e paixão. Quando você cruza a primeira pergunta com a segunda, você descobre a sua missão. Quando você compara a sua segunda resposta com a terceira, isso vai te dar a sua vocação. A terceira com a quarta pergunta, a sua profissão. E quando você junta a primeira com a quarta, vai para a sua paixão, né? O que te dá paixão na vida. E juntar esses quatro aspectos, que é a missão, vocação, profissão e paixão, é o seu propósito. É encontrar o que é que te faz estar viva, né? Que é aquela coisa da música de Beyoncé que eu comentei. Qual o seu legado? Como é que, depois que você não estiver mais aqui no planeta Terra, o que é que as pessoas vão, o que é que elas podem usar para dizer assim, não, Fernanda esteve aqui por causa disso. Eu não tenho dúvida, e eu volto a dizer, falo isso sem falsa modéstia. Eu não tenho dúvida pelo feedback que eu recebo das pessoas, sejam pacientes, sejam seguidores aqui no Instagram, sejam alunos, que é ser terapeuta, ou ser professor, ou ter esse olhar de humanidade com as pessoas. Então eu sei que de alguma forma eu estou fazendo a diferença com a minha existência. Né? Por isso que eu digo que esse é o meu propósito. Só o fato de estar aqui, me propondo a ajudar, me propondo a pensar no bem-estar do outro e de alguma forma contribuir com isso, eu sei que eu estou num bom lugar na vida, sabe? Então eu tenho certeza que o meu legado é esse aí, o meu propósito está atingido. Raí diz, cheguei agora, mas quero que você me explique comigo na live. Você vai achar, já entendi qual é a sua, viu? Pera aí. O mundo precisa de sentido essencial de cada pessoa, concordo. Você é show, Ti. Obrigado, Mário. Obrigado, meu filho. Iracema diz, me formei em História, fiz especialização em História Afro-Brasileira e hoje curso Serviço Social. Pronto, tá buscando aí um outro caminho, né? Massa. Ramon diz, maravilhoso em todas as partes, incrível você, professor. Obrigado, Ramon, obrigado. Mãe de Valentina, hoje tenho filha. Poderia falar que seria dela, mas o sentido da minha vida já existia antes dela. Então, meu propósito é meu legado para minha filha e bem coletivo. Ok. Seja bem-vindo, Léo. Mestre em tatu. Pois é muito comum quem é mãe, né, mais até do que quem é pai, dizer que o propósito é cuidar do filho, né, é orientar o filho, é deixar o filho num bom lugar na vida.
E, ok, não vou contrariar isso não. Mas quem não tem filho, por exemplo, não consegue ter propósito? Porque eu não tenho filho e não pretendo ter. E o fato de não ter filho, eu vou deixar de deixar, né? Mas isso me impede de deixar um legado. Então a gente tem que ter o cuidado de não atribuir à vida de outra pessoa o nosso propósito, né? A nossa existência. Assim, eu vivo ou eu existo ou o meu propósito é cuidar de minha mãe. Meu propósito é cuidar do meu pai, meu propósito é cuidar dos meus filhos. Tá, mas é estranho, o que talvez seja estranho que eu vou dizer, mas esse não é o seu propósito. Esse é o papel social que você está desempenhando neste momento. Porque em algum momento, o pai e a mãe vai deixar de existir. E aí, quando isso acontece, cai a ficha. Tá, meus pais não estão mais aqui. E agora? Como é viver? Eu não sei, porque eu só vivi para cuidar deles. O mesmo ocorre com os filhos. Ah, não, meu propósito é cuidar do meu filho. E aí cuida, cuida, cuida. O filho chega um momento que sai de casa. Síndrome do ninho vazio. Aí a mãe entra em depressão, é aquele Deus nos socorra, né? Deus nos acuda, porque misericórdia, meu filho saiu de casa. E agora? Tá, e agora? E aí? Ele tá tocando a vida dele. Ele tá buscando o propósito dele, ele tá tentando chegar ao legado dele. E o seu legado como mãe, né? Então, é essa reflexão que fica. O meu propósito não pode ser por alguém específico. Tem que ser por mim e por esse processo aí da missão, da vocação, da profissão, da paixão, tá? Mas se eu atribuo o meu propósito a uma pessoa, isso é violento demais. Porque eu estou dizendo para aquela pessoa, a minha existência só vale a pena porque eu tenho você. Gente, é pegar a sua vida e botar na mão de outra pessoa. Calma. Isso é muito preocupante, porque a gente tem que ter o nosso processo de evolução, né? Eu não posso evoluir só como filho, eu não posso evoluir só como marido, eu não posso evoluir só como pai. Eu tenho que evoluir como um ser humano. E como um ser humano eu preciso ter uma identidade própria. Eu preciso entender qual é o meu legado, qual é o meu propósito, tá? Ó, eu olhei pro relógio, faltam 5 minutos. Misericórdia. Pera aí, deixa eu ler aqui algumas coisas. Hum, vamos lá. O assunto de hoje. Léo, o assunto de hoje é propósito de vida. Né? Qual a sua contribuição para este mundo? Eita, nós. E Tiana pergunta, minha nossa, qual é o meu propósito? Que questão difícil de ser respondida. Pare, viu? Pare que você já sabe o seu propósito. Enfermeira, se colocando em risco em 2 hospitais para cuidar dessa galera aí, em meio a esse caos do coronavírus, e você ama o que você faz, apesar de todo o cansaço, plantões de 36 horas, você chega em casa feliz. Qual o seu propósito? Não sei. Qual é, Tiana, o seu propósito? Responda aí. Jairo diz, mas é claro, eu já sou seu filho, para que o senhor quer mais um. Jairo, pare, viu? Ah, cadê? Tati respondeu aí a pergunta de Léo, ok. Mãe de Valentina, é a síndrome do filho do meio. Pois é, essa coisa de ser filho do meio. Eu sou filho único, né? Então eu não passei por essa síndrome, mas eu entendo que ser filho do meio gera uma coisa de pensar assim: qual é o meu lugar? Eu não sou nem o mais velho nem o caçula, eu sou do meio. Parece que não tem um lugar definido, né? Mas você tem um lugar, você é o do meio e tem que deixar o seu legado como filho do meio. Pare de loucura, viu? Pare com isso. Denise diz assim: o mundo precisa de cuidados. E aí ela respondeu que dá aula e fazer brigadeiro. E ela é formada em contabilidade, depois fez matemática. Ama gato e cachorro. Tenho vários. Ok. A- o, a- o, o trabalho agora é juntar isso tudo, tá? É perceber como juntar isso tudo e fazer bem o que você faz, ganhando dinheiro com o que você faz, atendendo a sua paixão, a sua vocação, a sua profissão, a sua missão. Se jogue. Qualquer dúvida, eu tô por aqui. Gente, qualquer dúvida, qualquer pensamento que vocês tenham a partir dessas reflexões de hoje, podem me procurar, tá? Tô em casa sem fazer nada, entre aspas, né? Mas tô aqui de quarentena, ó, vai no privado, Thiago, e aí, aquilo dali mexeu comigo, como é isso? Se for algo rápido que a gente possa fazer, faz. Se for um processo terapêutico mais profundo, eu sinalizo, tá? Mas vamos lá. Não deixa de olhar para isso, não. Iracema disse, vixe, eu enxerguei agora em suas palavras. Ó, que bom. Graças a Deus. Pronto, a live pode ser encerrada porque uma pessoa já encontrou o propósito. Não, brincadeira. Obrigado, tia, pelo feedback.
Tá amando o meu empoderamento. Eita, eu tô empoderado? Nem percebi. Mas beleza, obrigado. Tati pergunta o que fazer quando alguém não consegue responder alguma das quatro questões. Tá, de fato, as respostas para essas perguntas, gente, podem não vir tão fácil, tá? Por que pode não vir tão fácil? Porque o processo de autoconhecimento, o nome já diz, é um processo. Então, para quem está agora iniciando esse processo de se olhar, de se perceber, de conhecer o que gosta, o que não gosta, o que é bom, o que não é bom, talvez dê trabalho de responder mesmo. Mas tem aí, né, quarentena, então usem o tempo de vocês para pensar sobre isso, tá? É uma forma de olhar, de se olhar, de perceber, né? Deixa eu olhar para mim, deixa eu ver o que é bom. Ai, gente, eu acho que vai encerrar. Ai, Jesus, deixa eu correr. E te cuidar de você. Fofa, te amo muito, minha irmã. Ramon, liguei agora as respostas e realmente é o que precisava ouvir. Que bom, Ramon. É isso aí. Vamos lá. Diana, eu amo o que faço, mas quando eu respondi as perguntas, o coração vibrou. Agora ferrou. 200 anos de terapia. Ótimo, vamos lá. Já tá comigo na terapia, meio caminho andado, tá? Léo diz assim: meu propósito de vida é sem dúvida ajudar os outros com minha pouca sabedoria, ensinando o que eu sei fazer, tirando essa galerinha da rua. Perfeito, perfeito. E aí o propósito já com missão, compaixão. Maravilha, Léo, maravilha. Mário diz que iniciativa excelente, parabéns, chegarei mais cedo. Ok. Né? Então, para quem não sabe ou não viu, né, no meu Insta, a partir da semana que vem, na verdade desde ontem, né, sempre às 21 horas, estaremos aqui nessas lives com vários temas, tá? E eu vou divulgar o tema no dia, então fique acompanhando certinhos, tá? Diana diz que as respostas não têm nada a ver com o que ela faz. E aí a gente começa a descobrir, né? Vixe, não tem nada a ver com o que eu trabalho, mas é aquilo que a gente disse. Às vezes a gente desenvolve atividades profissionais que são contrárias ao nosso propósito. No meu caso, dei sorte, eu acho que nada é por acaso, de ter me tornado professor e ter percebido que o meu propósito era estar perto de pessoas. E eu disse, tá, meu propósito é ajudar as pessoas, mas eu não preciso ser professor de matemática para isso. E aí, quando veio o processo de me tornar terapeuta, bingo, né? Então caiu a ficha com força, como a gente diz. Débora agradece por esse momento. Ô, mamãe, eu que agradeço pela sua presença aqui. Deja, como sem fazer nada? Domingo estamos juntos nas aulas. Pois é, eu não estou sem fazer nada, né? Já comecei a ler o projeto de 3 livros, produzi um bocado de coisa hoje pro Instagram, reativei meu canal no YouTube, baixei o Big TV para postar as lives. Gente, eu tô um nojo. Aff, não vou nem falar. Iracema, te amei a live, parabéns. Obrigado, meu amor. Outra live, Jairo. Pare, viu? Pare. Ai, meu Deus. Everton, é o meu propósito de vida. Descobriu? Vamos lá. Se descobriu, joga. Pra mim, tudo ficou mais claro agora. Que bom, Letícia. Obrigado. Leonor, seja bem-vinda, meu amor. Gente, ó, para não acontecer o que aconteceu ontem, de ter que encerrar a live correndo, eu já vou agradecer a vocês pela presença, tá? Fazer o convite para segunda-feira, 21 horas, estarem aqui. Eu vou lançar o tema na segunda-feira, de manhã ou de tarde. É, Mas amanhã e domingo, se tiver. Domingo não que eu vou estar dando aula, né? Online. Eu não vou me expor ao coronavírus, não. Mas se amanhã eu estiver em casa sem fazer nada e quiser conversar, eu vou abrir aqui a câmera ao vivo e a gente vai ficar conversando, viu? Então quem estiver disponível, entre e a gente conversa. Leonor, mas eu já tô acabando aqui por conta do tempo, tá? Jairo disse, quero todo mundo comentando. Outra live. Estou feliz com sua live e estar na torcida por você fazer isso. Obrigada de verdade. Mãe de Valentina, ela foi uma das pessoas que me incentivou. Eu quero lives suas e tal. Eu disse, ai meu Deus do céu, live? Tá, bora ver. Aqui, estou fazendo, tá vendo? Léo disse, sucesso, Thiago, adorei o pouco que participei. Na próxima tô colado. Valeu, Léo, obrigado. É isso, gente, ó. Beijos. Muito obrigado pela presença. Tenhamos todos uma boa noite. Espero que o propósito de vida de vocês fique claro. Se não ficou, peçam socorro, tá? Tô por aqui. Muito obrigado. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Segunda-feira, 21 horas, estamos junto. Beijo. Valeu.